Efatá. Efatá, a verdade se revela e a mente se abre. Que Deus abençoe você, sua casa, toda a sua família. Nós estamos aqui no nosso primeiro programa, Efatá. Essa ideia e esse programa tem o objetivo de abençoar a sua casa, a sua família com temas muito relevantes à luz da palavra. E da onde que veio essa palavra Efatá? Marcos 7,34 fala que Jesus olhou para o céu, através de uma cura, curando um homem, ele liberou essa palavra, que quer dizer, abra-te, que tudo venha se abrir na sua vida, sua mente, seu coração, através da palavra. Nós vamos tratar assuntos aqui muito especiais e eu espero que você seja edificado e abençoado através da nossa vida. Amém, pessoal? Estamos aqui nessa noite, aqui nesse dia, nessa noite, nessa manhã, com meus amigos aqui, pastores. Eu vou convidá-los a se apresentar e falar aqui conosco. É isso aí, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Felipe. Eu sirvo lá na De Columbus, né? Como auxiliar lá, como pastor auxiliar. Como todos vocês, nós estamos fazendo a obra de Deus. É um prazer estar aqui com vocês para a gente estar compartilhando um tema delicado, né, Antônio? Um tema muito delicado, mas eu acho que vai ser relevante. Eu tenho certeza que através desse programa nós vamos tocar alguns corações que estão pensando em desistir e vão ver através desse conteúdo aqui uma porta de esperança aberta. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Pastor Fabrício. Amém. Para mim também é um prazer estar aqui com os ilustres companheiros, amigos, homens de Deus, para tratar a respeito desse assunto, como mesmo disse o Felipe, né? Um assunto bem delicado, que não tem uma definição completa, né? Para o tanto, mas que através da iluminação de Deus e da Escritura nós vamos trilhar um caminho aqui no nome de Jesus. É isso aí, pessoal. Nessa oportunidade também eu quero lembrar você que nós temos um padrão. Nós fazemos parte da nossa igreja, a Assembleia de Deus aqui em Columbus. Nosso pastor é o pastor Gileade e a gente vai na visão da nossa igreja. Então, se você tiver alguma dúvida, tiver alguma coisa para falar, nos procure. Eu espero que você seja abençoado como nós somos abençoados na nossa casa. Então, o tema de hoje é um tema, como os irmãos aqui já disseram, um tema muito delicado. Nós vamos tratar sobre suicídio. Suicídio na comunidade, no meio cristão. Então vai ser um nosso assunto, nosso primeiro assunto, nosso primeiro programa. Como diz o pastor Felipe, eu espero que você seja muito abençoado e que o Senhor possa te alcançar através da luz da palavra. Vamos embora começar? Vamos embora, né? E quantas pessoas têm desistido da vida e entrado nessa porta do suicídio, Fabrício? Exatamente. E não são pessoas, Antônio, de fora do nosso ambiente cristão, não. A gente está vendo que está acontecendo no nosso meio. Um dia eu vi uma pessoa numa rádio muito tradicional lá de Belo Horizonte, é um pastor, e ele estava tratando esse tema assim com muita arrogância, dizendo que não, quem escolhe pela porta do suicídio já perdeu a fé e tem mais é que perder também a salvação. E eu quero deixar aqui com os senhores esse primeiro ponto para a gente. Um cristão, Fabrício, que se suicida, qual que é o destino dele? O cristão que se suicida, Antônio, ele perdeu a fé porque buscou no suicídio uma porta para a resolução do seu problema? Eu acho que essas perguntas aí estão no coração de muita gente. Acho que a gente pode começar por aí. Esse cristão, ele perdeu a fé? E ele também, então, tem que perder a salvação? Pastor Fabrício. Bom, eu penso que existem dois caminhos, né? Que faz com que a pessoa chegue até isso, né? Dois caminhos de forma assim bem simplista de falar, né? Primeiro, quando a pessoa tira a própria vida, eu penso que ela tem ela perdeu o sentido da realidade. Então a mente dela já não tem controle sobre a sua própria vida. Uma vez que a pessoa não tem controle sobre a sua própria vida, como é que nós vamos aplicar sobre ela algum juízo? Ela não tem controle. Uma punição, né? Ela não tem controle. Então, ela está louca na sua mente, vamos assim colocar. E aí ela
não sei se o desespero, se a ansiedade, se a depressão, são diversos fatores, né, que a psicologia fala a respeito disso, mas a gente não tem como olhar de uma forma assim muito clínica para dizer, não, essa pessoa perdeu a salvação. Até mesmo que a gente não tem o direito de dizer quem perde a salvação, se ou não. Eu entendo biblicamente, por exemplo, Êxodo capítulo 20, né, versículo 13, nos 10 mandamentos que Deus estabeleceu, está escrito não matarás. Né? Sim. E não matar, o suicídio se encaixa dentro desse... Se aplica à sua própria vida, né? Porque ela está se matando, né? Então, à luz da palavra de Deus, o homem não tem o direito de fazê-lo. Mas o que leva o homem a fazer, eu acho que isso deve se levar em consideração. Por exemplo, um cristão que se suicida, ele chega ao limite, né? Ele chega ao limite. Então, é complicado. A gente vai desenvolver isso aqui. Eu penso que Deus não nos deu nenhum poder nem autoridade de conhecer o coração do homem. Deus não nos deu isso. E é muito complicado a gente conhecer, saber os motivos, as razões, e leva-nos a entender que Deus ele proporciona chances, oportunidades, mas mesmo assim, as pessoas conhecendo a palavra, muitos pastores, nós temos aí detalhes de pastores que tiram a própria vida, não sabemos os motivos, as razões. Eu creio que o Senhor que é o que tem um controle do destino, mas saber a razão é que é o detalhe, para que o remédio seja aplicado na pessoa antes de acontecer o fato. E nós temos o remédio. Agora, o problema, Antônio, é porque as pessoas pensam, só porque ele é cristão? Ou só porque ele é um pastor, Fabrício? Não, nós estamos bloqueados, nós não vamos viver nenhuma intempérie na vida, que a gente tenha vontade de tirar a própria vida. Eu estava vendo um pregador um dia pregando, muito famoso, Marco Feliciano, dizendo que ele já tentou tirar a própria vida. Uma série de outros pregadores, pastores. E eu estou lembrando aqui agora do Júlio César. Eu deixei até anotado aqui para não esquecer o ano. 2017. Foi em 2017, eu conheci o Júlio. Ele já esteve lá em Belo Horizonte com a gente. Ele suicidou. Ele armou uma corda na sua casa, na varanda da sua casa. Então, pensa, ele teve tempo, foi frio, se ele não tinha uma corda, ele comprou uma corda e deu cabo de sua vida. Ele era um dos presidentes da igreja lá em Araruama, um homem de Deus, um pai excelente, um marido excelente, e deu cabo, Fabrício, da sua vida. Eu acho que a gente precisa acender um alerta com relação a esse assunto. E não tratar só de maneira fria. A pessoa tirou a sua própria vida, agora ela já foi para o inferno. Não, talvez ela já está vivendo um verdadeiro inferno na sua vida. E Jesus é a solução para quem está vivendo o inferno, né? Exatamente. Ô Fabrício, aproveitando aqui, Antônio, a gente selecionou aqui algumas pessoas da Bíblia, para a gente falar um pouco sobre elas, que tiraram a sua vida. Vocês lembram de Aitofel? 2 Samuel. Eu acho que é até bom a gente ler o texto aí, para o pessoal que está aqui com a gente. 2 Samuel, capítulo 17, versículo 23. Quem está nos ouvindo aí, nós não estamos aqui na posição de juiz para tratar o seu motivo que você tirou a vida foi pífio, banal. Mas assim, o motivo que Aitofel, Antônio, tirou a sua vida, Pastor Fabrício, pensa. Lê o texto aí para nós. 2 Samuel, capítulo 17, versículo 23. Ok. Vendo, pois, Aitofel, que se não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento e levantou-se e foi para a sua casa e para a sua cidade, e pôs-se em ordem a sua casa e enforcou-se, e morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Então, ele foi dar um conselho para Absalão. Absalão não aceitou o conselho. Aí eu fico pensando, o motivo de ter tirado a vida foi porque o filho do rei não aceitou o conselho? Ou porque ele chegou no ápice de uma frustração, de ter dado um direcionamento para alguém da casa real e essa pessoa não ter aceitado? Isso aqui serve para a gente pensar. E era um costume, né? Um costume dele dar conselhos.
Sim. e ser ouvido. Eu acho que o que mais frustrou ele foi ele não ser ouvido. Acho que isso aí que o Antônio falou é muito importante. Isso já era a vida de Aitofel, né? Ele era conselheiro do rei. Uhum. Então quer dizer que quando eu não consigo mais fazer aquilo que eu faço, aquilo que eu sou aceito, eu perdi minha vida? Não é assim, né, Fabrício? Quer dizer então que eu sou padeiro. 35 anos fazendo pães. Alguém comeu meu pão e não gostou. Agora eu vou tirar a minha vida. Talvez para nós aqui que não estamos vivendo isso parece fácil. Mas para quem está nos ouvindo e está vivendo uma frustração nesse nível, não, eu vou tirar minha vida porque eu perdi minha família, eu perdi minha empresa. Nós não somos a nossa empresa. Eu não sou o que eu faço. Eu sou filho de Deus. Era para vocês terem dado um aleluia, só um glória aí. Pastor Fábio. A gente, no caso aqui, a história de Aitofel, né, a gente está falando a grosso modo, né? Sim, a grosso modo. Grosso modo, né? Mas, por exemplo, se a gente for observar a Bíblia, os maiores exemplos de pessoas que se suicidaram foram no Antigo Testamento. Sim. E isso é importante para nós, por quê? Porque no Novo Testamento é uma nova perspectiva, né? Por exemplo, o que foi separado aqui é Saul, Aitofel, Zinri, Sansão. São pessoas de status elevados, né? Só dois aqui eram reis, Saul e Sansão. Sim. Não, na verdade, Sansão não era rei, era juiz, mas Juiz. tinha Posição, né? Muito embora Sansão, em Hebreus capítulo 11, se eu não me engano, ele considera a morte de Sansão não como um suicídio, mas como um sacrifício, né? Algo que glorificou a Deus, um ato de fé e sacrifício a Deus. Hebreus trata dessa forma. Mas é importante a gente observar isso, que são perspectivas do Antigo Testamento. No Novo Testamento, a gente vive uma nova perspectiva, né? Sobre tirar a vida, né? Exato. Até mesmo porque o que nós vivemos hoje é através de Jesus Cristo, né? Então, por exemplo, a resposta, aí eu vou até brincar a respeito disso, né? Porque a resposta para nós hoje é muito urgente. E aí eu uso essa fala, por quê? Porque algumas pessoas que deliberadamente tiram as suas vidas por causa do impedimento, ou por causa de um desconforto, ou por causa de uma situação, ela definitivamente abandonou a fé, né? E reduziu a vida dela àquela situação. Exato. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus não é alguém que está alheio à nossa vida. Na verdade, o apóstolo Paulo afirma que nós somos templo dele, morada dele. Glória a Deus. Né? E uma vez que nós somos templos e morada do Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Então, para nós chegarmos ao estado, que nem o senhor citou aqui, o pastor Júlio César, e o senhor até observou, dizendo que ele já vivia um cenário já de caos, né? de caos, enfim. E aí fez ele tomar a própria vida, né? Ou se suicidar, e elaborado, né? Que nem se falou, comprou a corda, amarrou, fez tudo... Na varanda de casa, Exato. pensa. Se eu não me engano, acho que ele deixou até uma carta. Deixou uma carta. Informando que ia fazer tudo. Que arrumou a casa. Arrumou a Ajeitou casa. a casa. Exato. Mas na A gente perspectiva... não está falando de limpeza, não. A gente não está falando de reorganização da casa. Está falando de... Quando a Bíblia fala de organizar a casa, que ele organizou a casa, é a vida dele. Esse cara deve ter feito até partilha de bens. Isso. Deixando tudo, talvez, né? O arrumar a casa seria isso, né? De fato, né? Quando Deus pelo menos falou para Ezequias, foi essa a ideia, né? Ele organizar as suas coisas. Exato. Mas o que eu estava falando é o seguinte, como nós somos morada do Espírito Santo de Deus, então essa situação ela se chega por algo que seja ou muito extremo, ou porque a pessoa já se afastou de Jesus. Né? E aí isso é um ponto de pensamento que a gente precisa estabelecer. Porque, às vezes, o suicida ele já está desviado. E já está longe do Senhor. Não é que domingo eu estava bem, eu estou em comunhão com o Espírito Santo, aí segunda aconteceu algo, eu tirei minha vida. Aquilo ali já vem de um histórico, né, de afastamento. Exato. Por isso que eu comecei dizendo que a gente estava traçando a grosso modo, né? Mas também é bem verdade que existem pessoas que têm a mente mais sensível, né? Para música é assim. Música tem um problema sério ele é muito sensível, assim. Você também é músico, você canta. E você toca violão. Tô falando, 2 notas, mas você toca. 3, né, varão? Continua, pastor, desculpa.
Então, porque assim, eu acho que o importante da gente ressaltar esse assunto, né, além de mostrar o problema que ele né, é lembrar que nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Aleluia. Nós temos a ação de Deus através das nossas vidas. A palavra de Deus, ela tem que habitar dentro de nós, né? Então, dá para a gente já começar a falar a respeito desse assunto, chamando a atenção de quem estiver ouvindo, que independentemente do que acontece ou das frustrações que a gente vive, ela não pode ser maior do que o Espírito Santo que habita dentro de nós, ou do que o amor de Jesus Cristo sobre a nossa vida, né? Ô Fabrício, como eu te falei, nós não estamos aqui numa posição de juiz para julgar. Exato. Né, Antônio? A decisão da pessoa de tirar a vida. Mas vou te falar, meu irmão, uma pessoa que está constantemente em comunhão com o Espírito Santo, eu acredito que ele não chega numa porta dessa de desesperança. Vai havendo ali, porque nós somos seres espirituais. Sim. Exato. Isso aí. Não sei se é Tommy Tenney que fala naquele Caçadores de Deus, que nós somos uma alma tendo uma experiência no corpo físico. Somos uma alma, somos espirituais tendo uma experiência no mundo material. Essa alma que veio de Deus, ela precisa ter contato com Deus, assim como o peixe tem contato com a alma. Senão, nós vamos viver uma desesperança. Exatamente. Ô Felipe, eu penso, observando o que vocês estão dizendo, a pessoa ela precisa também mudar de foco, mudar a visão. Mudar o foco. Ela tem que enxergar fora da caixa. Por exemplo, a gente tem exemplos na Bíblia que homens que desejaram a morte. Eles desejaram a morte, não consumaram, como Jonas, como Elias, Tipo, como Jó. prefiro morrer. Acho que, assim, vamos ser sinceros, gente. Todos nós aqui já chegamos em alguma situação da vida e falamos, meu Deus, era melhor estar morto. É difícil. Né, Fabrício? Mas quando vocês que podem nos dar uma luz maior sobre isso, mas quando nós estamos numa situação, se a gente sai Do foco um do pouco. foco que a gente está, por exemplo, no caso do Aitofel, no caso de Sansão, né, que você lembrou bem de Hebreus 11, no caso de Saul, Abimeleque também foi um caso bem interessante, mas quando a gente olha e sai de cena, olha, a gente muda o foco, muda a visão se abre, e quando a visão se abre, há sempre uma esperança. Antônio, foi o que aconteceu com Judas e Pedro. Ó, Distinção. Judas traiu, Pedro negou. As palavras são parecidas, mas é a mesma coisa trair e negar. O pastor Gileade, numa mesa que nós estávamos, ele disse algo bem interessante sobre isso. Ele falou assim, ó, não saia. Sim. Não saia da casa. Se você sair da casa, você se mata. Pedro continuou. Por mais que com toda dificuldade, Pedro estava em comunhão ali. João estava com Pedro. Então havia isso. Mas Judas ninguém fala. O que Judas fez após? Claro, ele teve toda aquela ação de remorso e tal. Mas ele saiu. Saiu de perto. Saiu do contato. Então eu achei muito E não buscou a ajuda, né, Antônio? Isso. A partir disso aí que o pastor falou com a gente que tô lembrando aqui, verdade, que foi tremendo, né? Não saia. Às vezes a gente não procura ajuda. Exato. Rapaz, às vezes não precisa ser um psicólogo. O que a Bíblia diz? Confessai as vossas culpas uns aos outros. Não é para ser perdoado, não. Só lê o texto. É para ser curado. Os psicólogos hoje estão ganhando dinheiro só para ouvir as pessoas o que elas têm para dizer. O problema é que a gente internaliza os problemas. Vou guardar só para mim. Eu acho que quem está nos ouvindo precisa dar a oportunidade para as pessoas poder te ouvir. Às vezes alguém não vai nem te dar um conselho, mas o fato de você falar, de você colocar um pouco para fora aquilo que está te doendo, já é bom. Exato. Né? Eu já vivi isso, não sei se os senhores já viram. Eu só de sentar com um amigo para trocar uma ideia, para desabafar um pouco. Desabafar. Eu estava vendo um filósofo que eu gosto, Pondé.
Ele não é muito da nossa fé, não? A Fabrício já vai me criticar, né, Fabrício? De jeito nenhum. Cara, extraordinário. Ele falou assim que o contrário da depressão é expressão. Eu nunca tinha pensado nisso. Depressão, para baixo. Expressão. Se retrai, né? É dizer que quem está deprimido não se expressa. Então, eu acho que quem está passando algum momento de depressão na vida precisa tentar se expressar. Exato. Nem que seja um text message, alguma coisa, para ele tentar colocar para fora. Não é? Exato. Antônio, pode falar, meu Eu querido. li um livro, não vou lembrar agora o nome do autor, que é americano, para mim falar inglês eu... Desculpa, Fábio, eu sei que você já está inteirado no idioma. Já tá. Mas assim, o nome do livro é Estou Ocupado Demais para Deixar de Orar. Né? E aí ele escreve no livro... Olha, eu vou anotar, porque depois do programa eu vou pegar ele emprestado na sua casa. Ele escreve nesse livro que ele tinha a prática de escrever as orações dele. Então, todos os dias ele ia orar, ele escrevia a oração dele no papel, né? E aí ele escrevendo as orações dele no papel, não, numa agenda, né, no caso. E ele sempre, de tempos em tempos, ele lia a oração dele. E ali ele via, por exemplo, quando ele estava angustiado, naquele dia que ele estava angustiado, e ele escreveu a oração de angústia dele, e aí depois ele viu que ele venceu aquela angústia. Aí ele ia anotando as datas no seu caderno de oração. E ele disse que tinha oração que ninguém podia ler, então ele escrevia em papel à parte, né, e depois ele jogava fora. Mas ele escrevia. E aí ele disse que esse hábito para ele foi bom porque ele conseguia expor tudo que ele tinha dentro dele para a pessoa certa, né? Porque é escrever terapêutico, né? Exato, e psicologicamente diz que quem ora, né? Quem ora, isso a ciência diz a respeito da oração, né? Que ela é bom para nossa alma. E para nós que somos crentes, nós sabemos que isso é poderoso, não é só bom para a alma, né? É poderoso. E aí ele escrevia. Então acho que isso daí é uma dica boa, né, para se expressar, né, principalmente quem tem esse problema. Se esse programa nosso vai trazer lições de vida, principalmente esse episódio aqui de lançamento, eu acho que essa é uma primeira lição que quem está nos ouvindo precisa praticar. Escreva as suas dores. Escreva as suas orações. Eu achei interessante isso aí. Vou praticar isso aí, Fabrício. Eu estou muito impressionado com a quantidade de pessoas que têm sido oprimidas nos dias de hoje. E eu espero que você que está nos ouvindo esteja sendo abençoado com as palavras que nós estamos ministrando aqui. À luz da palavra, nós sabemos que é um pecado grave, mas nosso objetivo aqui é trazer vida, é trazer um caminho. Eu queria, neste momento, ouvir a opinião das pessoas, né? Dos irmãos da nossa igreja. Esse programa aqui é um programa que nós vamos estar trazendo aqui os obreiros da nossa casa, conversando com eles sobre assuntos tão relevantes quanto esse. E nós vamos ouvir agora um membro da nossa igreja, alguém que possa liberar uma palavra e falar a opinião dele, né? Falar o que ele pensa quanto a esse assunto. Podemos ouvir até mais pessoas, né? Sim, claro. Então vamos lá. Vamos ouvir aí os nossos irmãos da Assembleia de Deus em Columbus, essa cidade que tem sido alcançada pelo reino do Senhor. Ouve aí e já a gente volta. A minha opinião sobre suicídio, eu creio que é pecado. E a pessoa vai para o inferno. É pecado, eu acredito que é pecado, que eu estou tirando a minha própria vida. E quem tira a vida e dá a vida é somente Deus. Se eu estou tirando, eu acredito que é um pecado, porque não é minha função tirar a vida, nem minha e nem de ninguém. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Giliade, eu sou pastor aqui na Assembleia de Deus em Columbus. Quero parabenizar todos vocês aí do programa Efatá. Deus continue usando vocês aí nesse projeto tão especial de aprendizado, conhecimento e de ministração da palavra de Deus, os princípios bíblicos. A minha opinião, o meu posicionamento sobre o suicídio é o posicionamento abraçado pelas Assembleias de Deus aqui nos Estados Unidos. Nós vemos com grande preocupação os altos índices de suicídios em todo o país, e não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. E o que a igreja tem feito é anunciado as boas novas de salvação para que essa gente possa se encher da alegria que vem do alto.
Nós não cremos que o suicídio é uma porta de saída para algo melhor. Pelo contrário, nós entendemos que isso é um grande desafio, na verdade, é uma situação muito delicada, especialmente para os que ficam, para a família, lidar com a família que fica aqui depois de uma tragédia como é o suicídio. Suicídio é uma tragédia, é um ato lamentável e nós temos esse cuidado como igreja em abraçar a família daquele que resolveu tirar a sua própria vida. Biblicamente falando, nós entendemos que o suicídio não convém àquele que serve ao Senhor, especialmente aquele que afirma ser morada do Espírito, porque a Bíblia diz que onde está o Espírito do Senhor, aí há abundância de alegria. Então, alguém que se diz cristão, crente, tira a sua própria vida, na verdade, ele engana-se a si mesmo, ou enganou-se a si mesmo, porque aquele que é cheio do Senhor, ele preserva a sua vida e o Espírito do Senhor o renova a cada dia. Nós lamentamos uma situação como essa e, como igreja, procuramos cuidar da família que aqui fica. Com relação ao destino final daquele que tira a sua própria vida, a nossa posição, a posição geral das Assembleias de Deus é que nós não temos condição de definir, não é, em juízo, até porque não compete a nós somos muito limitados para dizer o que acontece nos últimos momentos de uma vida, mas o que nós podemos fazer é orar, crer que essa pessoa em um último momento, um último relâmpago, ela acertou os seus caminhos com o Senhor e o Senhor teve misericórdia para com ela. A palavra final é: se você está triste, se você tem sentido uma angústia profunda, levante-se em nome do Senhor. O Senhor tem vida e vida com abundância para você. Deus te abençoe. Essa é a minha opinião, é o meu posicionamento. Espero que tenha ajudado você aí. If you were to take your life, there's no salvation for you because you would have to ask Jesus for forgiveness. But since you took your life, you don't have the opportunity to. So don't commit suicide. And if you are feeling you have that issue, seek God, seek Jesus, seek the Word, so He will be the one to save you. Jesus is King and our salvation. É pecado, pois a vida é um dom de Deus e só Deus tem o poder para tirá-la e dá-la. E sobre a salvação, cabe a Deus a decidir a salvação de cada um, mas o suicídio é pecado. Se a pessoa comete suicídio, ele vai para o inferno. Eu acho que não tem salvação. É pecado. Eu acho que a pessoa que comete o suicídio, ela vai direto para o inferno. A minha opinião sobre suicídio é que é pecado e não tem salvação depois. Pois bem, meus irmãos, nós voltamos aqui no estúdio aqui para tratar novamente desse assunto que os irmãos viram aí, que é algo até que nós aprendemos assim. A cultura, nós ouvimos isso bastante, mas a gente queria conversar mais sobre o que podemos extrair de tudo isso. Será que é só isso? Será que é só essa opinião? Já era, já acabou, não tem jeito. E aí, o que os senhores têm a dizer sobre isso? O que os senhores querem tratar? O que vocês acham? Fabrício, acho que tem um ponto seu que for para trás aí, não tem? Sim, na abertura eu falei que eram duas situações, né? Sim. E aí eu levei mais pela questão da condição mental da pessoa, né? Que aí ela leva ao suicídio. E tem as pessoas que, como depois você observou, decidem se suicidar, né? Então esse seria o outro ponto, que ao meu entendimento é o mais perigoso, né? Eu lembrei de algo aqui, desculpa. Quando você fala que decidiu, podemos dar um exemplo aqui fútil, né? Por exemplo, um homem é traído, ele vai lá e tira a própria vida para tentar atingir a ex ou a esposa, etc. Teve um fato assim que viralizou, você viu na internet esses dias? Não me lembro. Um senhor no interior, acho que é lá em Alagoas. Ele fez um vídeo, eu tô indo me matar. Tá viralizado aí nas redes, foi esse. Eu tô indo me matar, que a minha esposa e minha filha fez uma medida protetiva contra mim, e o meu funcionário me traiu, parece que minha esposa tá com ele, vocês são responsáveis pela minha vida, você é meu sangue. E se matou mesmo. Aí essa condição é complicada. Aí a gente não sabe, Antônio, mais uma vez eu vou falar que nós não estamos aqui como juiz, até onde estava o desespero desse homem, ou até onde estava a intenção desse homem de
dar cabo da sua vida para deixar o sangue dele na mão das pessoas que o ofenderam, né? Até aí a gente não sabe qual foi a condição, né? A nossa questão aqui é, como nossos irmãos falaram, vai para o inferno, Fabrício? Quem tira a vida, Antônio? Perde a salvação? Como que é essa questão? Até onde vai a misericórdia de Deus? Eu tenho uma coisa que eu queria que vocês me falassem. Falassem para quem está ouvindo também. A gente já falou aqui algumas vezes, mas eu queria que vocês relatassem, falassem sobre Sansão. Eu acho muito interessante a questão daquela atitude ali. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu sei que os senhores têm algo a relatar sobre detalhes que aconteceu naquele último dia, quando E aí, ele pede Fabrício? Foi? a última. Foi suicídio, foi martírio. Fala bem pertinho do microfone aí. Essa aqui, ó, a bola tá com você. Foi martírio, foi suicídio. Como é que é? Porque ele falou, Senhor, Deus só mais esta vez. Exato. Ele estava sendo usado por Deus. Bom, a gente pode avaliar da seguinte forma. Primeiro aspecto de avaliação que eu faria é o que a própria Bíblia fala. A Bíblia não coloca como um suicida, mas como um herói da fé. Hebreus 11, 23. Exatamente. Então ele está na lista dos heróis da fé. Ali só está os... Exato, então não é um suicida, biblicamente ele não é. Segundo, humanamente Rapaz, seria... Fabrício tá... Se eu sair do negócio, rapaz. Humanamente Vou seria... preparar outra pra você. Mas humanamente seria impossível ele desestruturar aquele ambiente que eles Ali não, estavam. ele foi cheio do Espírito Santo, de Não novo. tinha como, ele estava ali. E ele não deveria estar forte, né? Ele não deveria estar musculoso. Muito embora muita gente acredita que Sansão nunca foi musculoso. Eu também creio assim. Ele sempre foi uma pessoa Não, a comum, glória seria dos normal. músculos, né? É. Exato. E a Bíblia diz que toda vez que ele agia com a função, o seu poder, era o Espírito Santo que se apoderava dele. Sim. Então, eu tenho para mim, chego até a afirmar na minha simplicidade, na minha humildade, dizendo que ali foi um ato divino. Deus usou ele, né? Como você disse. Deus ouviu a oração dele. Qual foi a palavra dele? Senhor, pela última vez. Pela última vez. Então Deus atendeu. Você tem um esboço nisso aí, Fabrício? Passa pra nós depois. Ô, Antônio, eu separei um aqui pra gente também, pra gente discutir. Aquela parte lá de Saul com seu escudeiro. Como é que foi? Foi suicídio? 1 Samuel 31. Mas tem dois textos, né? Tem dois textos. Fabrício, solta. Vai. Tem dois textos. Vai. Tem um que fala que ele se suicida, Aham. que dá a ideia, que é esse daí. Aham. Tem um outro texto que diz que não foi suicídio, ele foi morto pelo seu escudeiro. Então, de forma que não intencional por parte dele. Mas ele pede pro escudeiro, Mas né? ele- Ele pede, né? Então, esse texto, no outro não fala isso, no outro só fala que ele foi morto. Assim, eu vou falar... Eu acho que nós temos que fechar esse cadarço aqui. Eu Agora... acho que a gente pode fechar a parte do Antigo Testamento, né? Porque a gente até brincou a respeito disso, né? Todos eles já estavam semi-mortos. Exatamente. Então... Saul já ia morrer. eles só anteciparam Aitofel também ia o dia morrer. o dia da morte dele. Rebelde. Mas assim, independente de qualquer coisa, ninguém tem o direito de tirar a própria vida. E olhando tudo que a gente conversou aqui, assim como a visão da nossa igreja, e Felipe disse várias vezes, nós dizemos várias vezes, que decidir e falar do destino, ainda mais quando se trata de eternidade do indivíduo, não nos cabe a nós. Nós não temos esse direito. E é muito complicado isso, porque existem pessoas, familiares, que estão nos ouvindo agora, que talvez tenham essa dúvida de um parente, de alguém próximo, de alguém que ama. Mas eu quero dizer a você que Jesus, ele é a única esperança. Jesus, ele é a vida, ele é a saída. E nós estamos aqui para ministrar vida. Nós estamos aqui para tratar de um assunto que leva a pensar em morte, mas nós estamos aqui para
relembrar que sempre Jesus tem uma saída. Ele é a nossa esperança, né? Ele é tudo. Mesmo quando não se há esperança, Jesus é a nossa esperança. Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui, né? Eu sei que cada um de nós aqui, quem está nos ouvindo, já passou por situações que falou assim, não, agora realmente acabou minha vida. Mas nós decidimos dar mais um passo, né? Dar mais um passo na esperança e entrar debaixo dessa mão de misericórdia do Senhor, que tem esperança, né, Antônio? Tem esperança, né, Fabrício? Exatamente. Eu acho que o mundo está muito sem esperança. Hoje a gente está numa geração de pessoas. Eu estava conversando com você aquele dia, Antônio, nós fomos muito privilegiados. Nós vimos a igreja, a sociedade, Fabrício, sem internet, né? E a gente está agora na sociedade com internet. Antigamente as coisas eram mais letárgicas, né? Demorava a resposta. Aí eu liguei para você lá na sua casa, o telefone fixo não atendeu. Aí eu esperei até a noite no culto para eu te dar o recado. Não existe isso. Hoje você deixa de responder a pessoa no segundo a pessoa, quando eu mandei a mensagem meio-dia 1. Ao meio-dia 2 ela não me respondeu. No próximo segundo. Então, até o desespero das pessoas estão vindo com mais agilidade para o coração. Antigamente as pessoas demoravam até para ficar desesperado com a coisa. Hoje não. Nossa, é no microsegundo, né? Mas não obstante a isso, ainda tem esperança. E pastor, ele ministrou algo, e eu quero te convidar, aproveitar aqui, te convidar para a Super Quinta. Notar demais, gente. Tem sido. Para tudo aí. Convida de novo, Antônio. Aqui. Vou até me ajeitar na cabeça. Tá demais, hein, Fabrício? A Super Quinta tá demais, cara. Assim, outro nível, né? O pastor tá trazendo um estudo sobre escatologia e tem balançado. Vamos colocar um pedacinho da última? O pessoal ver? Vambora? Tem condição? Aí. Coloca aí. Quando a Bíblia diz assim que houve guerra nos céus, ou quando Paulo diz assim que há principados e potestades nas regiões celestiais, não é este céu que você consegue enxergar, não é esse céu observável, não é o espaço sideral, não é? É uma camada espiritual que está na região celeste, que nós não temos acesso. Então o que a Bíblia diz é que neste ambiente acima, que é invisível aos nossos olhos, que é espiritual, o diabo habita este lugar junto com os seus anjos. E ele exerce autoridade, domínio a partir desta região celestial. Então não adianta você olhar para o céu agora e dizer, vou ver se eu vejo um diabo voando aí. Porque não é isso que a Bíblia está dizendo. Viram aí o nível? É muito alto, né? Então você que está perdendo, você, meu irmão, vai na Super Quinta. O pastor disse algo bem interessante sobre a esperança, né? Se a gente está desesperado aqui dentro de um ambiente espiritual, um ambiente de igreja, um ambiente onde nós encontramos a palavra, nós não podemos perder as esperanças num ambiente como esse. Então a gente está servindo do jeito errado, né, Fabrício? Verdade. Nós estamos no caminho errado. Estamos olhando e observando a palavra da maneira errada. Então, o maior exemplo que nós temos para te dizer é a nossa própria vida. É verdade, nós estamos aqui. Estamos aqui. Quem não, meu irmão, para nós chegarmos aqui, nós estamos aqui em Ohio, em Columbus, rompendo, cada um aqui construindo a sua vida. E a gente teve motivo para desesperar. Para desistir. Se a gente sentar aqui, se você sentar comigo, com o pastor Fabrício, com o pastor Felipe, nós somos ministros na casa do Senhor e mesmo assim as opressões e tantas palavras contra, tanta coisa, mas nós estamos aqui. O Senhor tem nos sustentado e não há lugar melhor para estar. Eu te dou essa dica. Eu só estou de pé porque eu vivo cada dia mais, tento viver cada dia mais através da palavra. Estou errado? Verdade. Tá certo. A palavra é a única que levanta o homem, que sustenta. Eu queria deixar aqui com meus amigos aqui essa palavra aí, essa última palavra de consolo, de conforto e também de ânimo para quem precisa. Nesse tema tão
interessante que nós abordamos aqui nessa estreia do Efatá. Pode ir lá, Fabricião. Amém. Eu queria ler um texto, né? Romanos capítulo 8. Não sei se eu vou me antecipar, né, lendo esse texto, mas eu acho que ele é muito pertinente para esse assunto. Diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura pode ou poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Aleluia. Nosso Senhor. Glória a Deus. Então, embora a gente tenta definir a questão suicida, né? Por exemplo, se é salvo ou não salvo, né? O mais importante é para quem está vivo ainda, né? Porque em Cristo nós recebemos conforto, consolo, graça, ânimo, né? Então eu penso que, como nosso irmão Antônio falou, nós temos que ser pró-vida em todos os sentidos. Uma definição que eu posso falar já: suicídio é pecado? É pecado. Tirar a vida. Tirar a vida é pecado, né? Tá lá. Eu separei aqui, eu posso? Não? Fica à vontade. Só permite? Santo Agostinho, ele viu o suicídio como pecado grave e quase sempre associado à perdição. Tomás de Aquino considerava o suicídio um pecado mortal, pois vai contra a caridade, contra si mesmo e contra Deus. Martinho Lutero dizia que um cristão que se suicida pode ser salvo, especialmente se estiver sofrendo de opressão espiritual ou mental, pois Deus pode alcançar até a alma em agonia. Esse era o pensamento de Lutero a partir do suicida, né? Mas, independente do que esses homens aqui pensavam a respeito do suicídio, né, a Bíblia não exalta o suicídio. A Bíblia não dá respaldo ao suicídio. E não tem incentivo bíblico. Exato, exatamente. Mesmo se Jesus salvou um suicida no último segundo da sua vida ou na eternidade, que é um lugar que nós três ainda não acessamos, alguém que tirou sua vida aqui foi salvo. Ou alguém que tirou sua vida não foi salvo. Exato. Não tem nenhum incentivo bíblico, espiritual, dizendo, não, se você viver isso, você tem que tirar sua vida. Não é? Uhum. Não existe. A Bíblia nos empurra para a esperança. A vida. Yes. Amém. É isso aí? Eu queria deixar um pensamento para a gente concluir aqui. Fabrício leu, eu acho que é o texto que vai fechar esse assunto aqui com chave de ouro. E eu queria deixar um pensamento para vocês. É um pensamento que eu tive a partir de uma pessoa muito querida que eu perdi pelo suicídio. Foi meu tio. Eu me emociono quando eu falo dele, porque era uma pessoa que eu amava muito. E depois que ele tirou sua vida, ele não morreu na hora, mas morreu depois de algumas horas. Eu senti muito forte uma impressão. Não vou falar assim, Deus falou comigo. Não, eu tenho muito temor com relação a isso, viu, Antônio? Mas eu tive uma impressão no meu coração, e é uma frase que eu carrego há muitos anos. Jesus Cristo morreu por todos os nossos pecados, inclusive o suicídio. Eu acho que ninguém vai ser julgado pela forma com que morreu. Eu acho que nós vamos ser julgados pela forma com que nós vivemos. E isso nós precisamos aferir todos os dias. Exato. Nós não vamos ser julgados pela forma que nós morremos, né? Mas assim, pela forma que vivemos. Jesus Cristo morreu por todos os nossos pecados, inclusive o suicida. Nós não estamos aqui construindo uma doutrina em cima do suicídio, não, nada disso. Nós estamos aqui como um braço da nossa igreja, enviados de Deus para dizer para as pessoas que estão vivendo por isso que existe esperança. É pecado, e o pecado nos afasta de Deus, e quem está em pecado vive afastado de Deus, e quem está em pecado pode morrer também e viver a eternidade afastada de Deus. Só que existe esperança para quem quer tirar sua vida. Existe esperança para quem deseja tirar sua vida. Porque existe vida após a tribulação, existe vida após a luta. Como você leu aí, Fabrício? Ninguém vai nos separar do amor de Deus. Exatamente. Nem o suicídio.
Deus abençoe, viu, senhores? Mas Pessoal, posso fechar com o texto? Já que ele falou que nós temos Fabrício, não olhar para a morte, mas para a vida. Fabrício, você é o mais bíblico aqui da mesa. Deus do céu. Foi Deus que mandou você pra cá. Você é o mais bíblico. Efésios 2:8 diz assim, ó. Porque pela graça de Deus sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de... Aleluia. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus. Então é de acordo com o que a gente vive, né? E nós devemos viver então para a glória de Deus. Verdade. Não suicídio. Não a Não suicídio, tristeza. não a tristeza. Não. Tudo que vem para te oprimir, não, tira isso, porque Cristo é a luz que habita dentro do seu coração. Oh, glória. E aí você devia ter dado glória a Deus por isso. Ô, Toninho, tem mais uma coisa também. A vida em comunidade cristã é muito boa, né? sim. Exato. A vida em igreja. Não é a igreja, a placa, não. A vida é em comunidade. É claro que você precisa escolher uma boa comunidade de fé, porque tem umas igrejas por aí, meu irmão, que é só Deus. Mas você está numa comunidade de fé saudável, uma igreja bíblica, vai fazer toda a diferença na forma com que você enfrenta os desafios do dia a dia. Exatamente. Você já viu? Dá até raiva do nosso pastor. Tudo pra ele é simples. Rapaz, é tranquilo. Isso, rapaz. Que isso? Vai dar certo. Eu tenho esse mês, até o mês no Brasil, pelo menos, né? A gente está em outra realidade aqui, é o mês do Dia do Pastor, né? Eu disse para ele... É em junho, né? É em junho, é dia 8. Olha, é domingo agora. Segundo domingo de... Segundo domingo? é. É domingo agora. No Brasil, né? É o Brasil, é. Eu disse para ele que eu louvo a Deus pela vida dele, porque perto dele a gente tem vontade de ser melhor, né? Eu também tenho essa sensação, Antônio. Vamos parar de puxar saco dele, porque Não é puxando saco, não. até ele briga com nós. É que ele não gosta. Mas eu quero, nesse final aqui, dizer para você que esse programa Efatá não é podcast, mas que pareça, é, na verdade, um momento da gente falar da palavra. A BíbliaCast. Isso. De assuntos que talvez você não ouve em todo lugar. Então a gente vai estar aqui sempre abençoando a sua vida, abençoando o seu ministério. Você que quer saber mais, que tem um assunto que você quer ouvir homens de Deus falar, pessoas que têm capacidade. Se nós não tivermos essas pessoas para tratar do assunto, a gente vai arrumar. Mas o interessante é você sair abençoado. E esse programa tem esse objetivo de trazer à luz da palavra assuntos relevantes para a sua vida, para a sua comunidade. E que Deus te abençoe. Eu sou o evangelista Antônio, eu estou muito feliz de estar aqui com você, abençoando a sua vida e sendo abençoado através de todos aqui. Obrigado, senhores, pelo momento especial. Bom. Em breve nós estamos aqui de volta. Vamos estar de volta. Com mais coisa boa, com palavra de Deus. Nome de E Jesus. quem sabe com mais convidados, né? Ô, glória. Vai ter gente aí chique aí conosco. Aumentar a mesa. Vamos aumentar a mesa. Deus abençoe É isso aí. você. Valeu. Deus abençoe, Antônio. Muito obrigado, viu? Valeu. Efatá, que se abra. Efatá. Que se abram os olhos dos cegos, que se abram os ouvidos.